aberto. 16 de setembro de 2025. Eu vou gravar a oração da família. Você quer orar alguma coisa? Eu? Agradecer? Pedir perdão? Perdão? A gente sempre começa a oração pedindo perdão dos pecados. Quer pedir perdão por alguma coisa? Não. Bom, então, Deus nos perdoe pelos nossos pecados, pela nossa falta de paciência. Vai, mamãe, vamos cá. A gente vai orar primeiro. Muito obrigada, Senhor, pelo momento de agora, por tudo que virá. Pai, Fabiana, vou ler uma passagem da Bíblia. 8. Tá, escolheu Jó 8. Então respondeu Bildade, o suíta, até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e do próprio entendimento não proferirão estas palavras. Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos? Todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, ela não se manterá. Agarrar-se a ela, e ela não ficará em pé. Deixa eu contar. Contar o quê? Espera. O que você quer contar? Só se for para pedir perdão ou agradecer. Que a gente tá quero orando. contar uma música pra vocês, gente. Não, espera. Ah, não. É sobre Jesus? Espera a mamãe terminar. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos irrompem no seu jardim. Eu não vou terminar de ler isso aqui. Nossa, Poliana foi certeira. Hoje de manhã eu falei com vocês sobre isso. Sobre as crianças bastardas, né? Sobre o direito delas de nascerem e de terem o mesmo direito das outras. Eu vou explicar certinho. Aqui, Bildade, se eu não me engano, é um dos amigos de Jó. Então, assim, no livro de Jó, depois que ele é ferido por Satanás, porque ele é ferido por Satanás, né? Não é Deus, né? Deus até fala, você pode fazer tudo com ele. Você quem? O diabo, né? Menos tocar na alma dele. Então ele é tocado pelo diabo, na carne. A esposa fica contra ele, os filhos morrem, os animais morrem, ele perde tudo, os empregados morrem e ele mesmo fica doente. E depois que acontece isso, né?
os amigos começam a vir a ele. Só que o que hoje de manhã eu falei com vocês é sobre essas crianças que falam aqui, quer ver? Se teus filhos pecaram contra ele, e aqui fala, se teus filhos, então são essas crianças. Continuando, Deus sempre continua, e foi ela que abriu o assunto, né? Então estamos continuando o assunto da gravidez não planejada, o que acontece com essas crianças, o que aconteceu com a filha de Tamar. O Davi tinha uma filha chamada Tamar. Ela ficou grávida do irmão, porque o irmão a violentou, né? E ela sai chorando e ela é condenada a ficar sozinha para sempre, né? Porque ela não ia conseguir um casamento, já que ela não era mais virgem. Só que não se fala o que aconteceu com o filho dela, né? Porque ela provavelmente naquele dia concebeu uma criança. Agora, que são esses filhos aqui, ó. Se teus filhos pecaram contra ele. Essas crianças, né? Uma criança, por exemplo, o filho de Davi com Betseba, né? A Betseba era casada, né? E aí Davi se deita com ela, fica grávida. Eu pergunto, né, já que diz aqui em Jó 8:4, teus filhos pecaram contra ele. Esse ele é o Todo-Poderoso, aqui fala acima. Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Esse amigo de Jó, que tá mais para inimigo, né? Ele pergunta assim: será que Deus deve perverter a justiça? E agora, claro que eu estou adaptando essa palavra aqui para falar dessas crianças, né, dos bastardos. Será que Deus deveria perverter a justiça para alcançar essas crianças? Será que Deus deveria ignorar que essas crianças pecaram contra ele? E eu pergunto, essas crianças pecaram contra Deus? Elas são o próprio pecado encarnado? E claro que quando eu falo isso, eu coloco Jesus junto, porque ele era um bastardo. Ele foi concebido antes do casamento. Inclusive, foi esse o motivo que José rejeitou Maria, né? Ainda que se Maria era virgem ou não, independente, foi gerado, foi concebido antes do casamento, fora do padrão aceito por Deus, né? O que ele fala aqui do Todo-Poderoso. Então, outro dia eu estava assistindo um testemunho e a mulher, ela fez sexo fora do casamento. Em algum momento ela se arrependeu, ela esperou em Deus, ela conheceu um homem, ela se casou, só que ela disse: eu trouxe uma filha do mundo. Assim como Davi, né, tinha engravidado Betseba, ela tinha ficado grávida sem casar. E só que o que a gente ignora um pouco é que quando Davi engravida Betseba de novo e ela fica grávida e tem Salomão, que se torna o rei, né, o dono da sabedoria, quer dizer, aqui na terra, né, Davi estava em pecado. Então, Salomão também não poderia viver. Por que ele estava em pecado? Porque ele tinha várias mulheres, promiscuidade. Ele tinha mais de uma mulher. E Salomão não poderia viver, e se vivesse, ele seria... Será que seria? Seria culpado pelos pecados do pai, por cada assassinato que o pai dele fez?
Se o pai dele tivesse um pensamento pecaminoso, enquanto ele estava sendo gerado, se a gente considerar, o feto tem culpa de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos erros, durante os 9 meses. Não tem culpa. Porque essa mulher, ela, né, que se arrependeu do pecado, ela se casa e ela tem um filho dentro do casamento. E ela considera que a criança que ela trouxe do mundo é fruto do pecado. E a criança que ela teve dentro do casamento é fruto de Deus, criança santa, ungida, o outro não. Que era uma menina. Coisa linda, menina. E agora eu pergunto o seguinte. Era o que eu estava falando com Deus ontem. Ela trouxe... Ai, meu Deus, como que eu vou falar isso? Ela colocou... Deixa eu ir pra lá pra falar. Tá. Ela colocou o corpo dela na sujeira, né? Ela dizia, eu me coloquei na lata do lixo. Eu me coloquei na sujeira. Então, ela colocou o corpo dela, as mãos dela, a boca dela, a língua dela, os órgãos dela na sujeira, né? Teve contato direto com o que é pecado. Não com o que é pecado, talvez, mas no tempo errado, no modo errado, né? Com muitas pessoas, enfim. E ela, depois de estar na igreja, depois de se arrepender e passar um tempo em oração, não sei se ela fez, enfim, o que ela fez? Jejum, voto, chorar na presença de Deus. Ela não considerou que as mãos delas estavam de novo santas, a boca dela, os órgãos dela, que estavam prontos para que ela pudesse receber uma bênção de Deus, que é um casamento. Agora a criança não. A criança, essa não tem jeito. Ela considera a boca dela, ela considera o órgão dela que teve contato direto com o pecado, passível de restauração. Mas a criança que não teve contato direto, essa ela não considera. Essa teve culpa, mesmo que a criança não tenha escolhido. Essa sempre vai ser do mundo, essa sempre vai ter que pagar alguma coisa. Essa criança tem que pagar alguma coisa. Ou nem merece nascer. Mamãe. Enfim, daí para completar, teve um momento no testemunho dela, né, que ela fala o seguinte: eu estive em tanta promiscuidade, para você ver. Ela diz que ela fazia isso de raiva porque os namorados dela traíam ela, namorado, marido, sei lá. Que diz ela, né, que ficava com mais de um homem ao mesmo tempo. E se ela tivesse ficado grávida naquele tempo, ela não saberia nem quem era o pai. Achei horrível. Horrível, tá errado mesmo, né? Tá errado tanto ela ter ficado nessa promiscuidade, quanto ela condenar a filha dela e dizer que a filha dela é do mundo. Que a filha dela não é do mundo e não tem culpa e não nasceu com o pecado da mãe, de forma alguma. Nem da mãe, nem do pai, nem de ninguém. Aliás, uma coisa, a criança, ela vai crescer e formar os seus próprios pecados, suas próprias culpas. Ela não tem que pegar pecado de ninguém.
A maldição hereditária não é real. Jesus fala isso da questão do cego. Esse cego de nascença, ele não pecou nem seus pais. Enfim, daí ela fala o seguinte, que se ela tivesse ficado grávida naquele tempo, ela não saberia nem que era o pai. Ok, é horrível, mas olha o que eu vi e eu quero compartilhar com vocês. Salomão, o homem mais sábio, eu vou do pior e vou descendo para o menos grave, porque o Salomão é o mais grave de todos. Ele viveu esse tempo. Aliás, muitos desses homens viveram esses tempos. Eles dormiam com várias mulheres. E eu vou dizer, se alguém dissesse para ele, ó, você vai ser pai, sabe o que ele diria? Olha, eu estava em tamanha promiscuidade que se aparecesse alguém dizendo para mim que eu ia ser pai, eu não saberia dizer quem era a mãe. Então, assim, a gente vive uma hipocrisia tamanha, entendeu? Errado é errado, só que quando o negócio é errado de um lado, é isso que eu tô falando, é errado do outro. Por um tempo eu achei que eu era feminista, até eu ver que as feministas são abortistas, aí eu pensei, opa, não sou feminista. Tampouco sou contra o casamento, a maternidade, não. E aí eu entendi o quê? Eu acho que eu sou a favor da justiça, entendeu? Então, assim, não que eu seja justa, é claro que eu não sou, mas eu odeio injustiça. Então, assim, se uma mulher se relaciona com vários homens e diz, ó, estou grávida e não faço ideia quem seja o pai, é péssimo. Mas quantos homens também não sabem? Se aparecer alguém e falar assim, ó, você vai ser pai, não faço ideia quem é a mãe. Entendeu? Então, só estou dizendo porque nunca ouvi ninguém falar isso. Então, digo eu. E eu vou tirar uma... Eu sei que esse assunto é muito sério, mas quando eu era criança, uma das coisas que eu gostava da minha mãe é que a gente sempre teve assuntos sérios em todo o tempo. Neemias 5:6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo nossas posses, e vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Enfim, aqui fala, ó, vocês estão vendendo seus irmãos. Para mim são essas crianças, né? É estranho pensar isso, né? Que tudo aquilo que você faz, o seu filho tem que pagar. Imagina, são 9 meses e sabe o que você vai dar de presente pro seu filho? Um saco, né? Mas não é saco de presente igual o Papai Noel, é um saco de culpa. É isso que eu tô vendo, Deus está me mostrando. Quando a criança nascer, aqui, meu filho, é para você. É papai e mamãe juntou para você. Leva minhas culpas que eu não vou pagar por elas, não, pague você. Entendeu? Quando o profeta
Ah, eu esqueço o nome daquele profeta. Ainda bem que eu esqueço. Ele fala para Davi, o seu filho tem que morrer. Ele está dizendo o seguinte, ó, Davi, pega a tua culpa e coloca nessa criança. Coloca toda a sua culpa nessa criança. Você desejou a Betseba? Nós entendemos, ela é muito linda. Ninguém ia aguentar mesmo. Joga nessa criança, eu quero ver ela se defender. Desce dessa cruz e se defende se você consegue. Entendeu? Então, isso é feito e mais estranho. Os ateus usam o mesmo raciocínio, sabe? Como se houvesse como se elas tivessem culpa de algo exterior que foi feito. Como se o sangue, sabe? O sangue do pai, a vida, né, desregrada do pai, do estuprador, do homem violento, tivesse contaminado a criança, entendeu? Eu quero dizer para vocês que eu sempre vejo as crianças como algo que é inserido dentro da mulher, né? Deus é algo precioso, uma joia, entendeu? E como a mulher é o recipiente, né? É o vaso, né? É um vaso sagrado, o útero. Ele é até em formato de vaso. E a criança é colocada ali e ela por si só é algo à parte da mãe e do pai. Ela vai ter a sua oportunidade. Eu sempre vi assim. Ninguém me falou isso. São coisas que, sabe, que a gente não sabe. Você tem alguma certeza, você tem alguma convicção. Elas são algo à parte. Por mais que elas vão ter o cabelo parecido com o pai, a cor da pele da mãe, os olhos semelhantes, sei lá, às vezes a um avô, o jeito de falar, de andar, mas elas são algo completamente à parte. E elas terão a oportunidade de formar, e é importante isso, as suas próprias culpas. Até é engraçado, eu comecei a oração falando, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Os nossos. Não do meu pai e da minha mãe. Meu pai, né, por exemplo, essa criança, o que ela falaria? Meu pai, peça perdão a ele. Peça perdão a ele para a justiça, peça perdão a ele para minha mãe. Eu não vou pedir perdão para minha mãe. Não fui eu que estuprei ela, entendeu? Não fui eu que fiz mal para ela. Não fui eu que a abandonei grávida, entendeu? Eu não devo me desculpar da boca para fora. Eu nem acredito nesse tipo de arrependimento da boca para fora que o judeu fazia muito. Sempre ia lá, pegava um animal, e até hoje muitas pessoas fazem o perdão genérico. Não existe perdão genérico. Se você não tem arrependimento, é o que João Batista fala, arrependei-vos. Como que eu vou pedir perdão para alguém se eu não tenho consciência de algum pecado? Isso aí não é válido perante Deus. Entendeu? E enfim, é isso. Então a oração virou isso. Para que vocês mais um pouco entendam. Se uma mulher ela consegue dizer, né, que ela, o corpo dela, as mãos que tocaram o pecado, que fizeram o pecado, a boca, a língua, as genitálias, né,
Se elas estão agora santificadas, se estão lavadas, se estão puras para um casamento, para um pastor vir e fazer o casamento, como é que a criança continua, né, do mundo? Como é que a criança pode ter alguma coisa que ela mesma nunca fez? Quem fez foi a mãe, quem fez foi o pai, ou os dois fizeram juntos. Como é que você pode se contaminar com algo que você não fez? Que Deus é esse? Que justiça é esse? Quer dizer, sabe? Às vezes até acho que as pessoas acreditam num outro Deus que não é o meu Deus, entendeu? Que às vezes mais se assemelha a um senhor de exército, a um ser raivoso, sabe? Que gosta de sangue, que gosta de matar as criancinhas, que prefere os homens que as mulheres, e não é assim. O plano dele, se a gente ler lá em Gênesis, tá tudo lá, né? Paz. Ele fala muito sobre o natural, que eu tenho falado para vocês, o natural mesmo, a valorização daquilo que é natural, valorização dos pares, homem e mulher, da família, até dos animais, né? Lá tá a valorização dos animais. Tchau, Deus abençoe vocês.